tá? Então, quem precisar passar para alguém, quem quiser fazer alguma coisa ou apresentar para alguém que não conseguiu participar, nós depois vamos disponibilizar essa live no Facebook da Associação Comercial. A gente manda o link para quem precisar, tá? Como eu disse, eu sou o Paulo, trabalho na Associação Comercial, no Departamento Programa Empreender, tá? A palestra de hoje é sobre higiene e manipulação de alimentos. Eu quero agradecer a presença da Simone. A Simone, ela é nutricionista, especializada em segurança alimentar há 11 anos, sócia da empresa ACN Nutrição, que atua há mais de 10 anos na área de controle de qualidade em alimentação. Antes de passar a palavra para a Simone, eu gostaria de dizer a todos que essa palestra ela foi desenvolvida e pensada pelo nosso grupo Garfos, grupo de fabricantes de alimentos e bebidas, que a gente tem aqui na Associação Comercial. O grupo, ele existe desde 2018, e ao longo desses anos, o grupo realizou várias ações, inclusive muitos de vocês aí participaram de alguns treinamentos internos que a gente teve presencial. E aí o grupo continua fazendo esses treinamentos e programando eventos e ações para sempre melhorar o segmento, sempre melhorar a empresa, e essa é uma ação que o grupo está fornecendo, está oferecendo, né, está realizando para vocês, tá? Espero que todos gostem, tá? Se tiver algum empresário aqui nos ouvindo e quiser saber mais sobre o grupo, é só entrar em contato através do nosso telefone, 3512-8168, tá? Aí, nessa ligação, a gente vai passar todas as informações, o que o grupo faz, o que o grupo já fez e quais são as ações que o grupo tá se programando para fazer. A gente trabalha o associativismo como uma coisa que é muito importante. A gente coloca, se grandes empresas se unem, por que não os pequenos não podem se unir? E aí você consegue comprar melhor, fazer marketing melhor, né? E tudo num preço mais baixo, porque você vai dividir com o pessoal do grupo. E está dando um resultado muito bom. Eu convido a todos os empresários que estão nos ouvindo agora a conhecer o grupo, tá? Já me alonguei demais, tem alguns integrantes aqui do grupo, sou eu, São Paulo, a Via Santé também, ela fez parte do grupo, quero agradecer a presença, tá? E eu vou passar a palavra agora para a Simone. Eu acho que a Simone, vocês vieram aqui para ouvir a Simone, não o Paulo. Simone, muito obrigado, viu, pela presença, muito obrigado por se colocar à disposição do grupo. Espero que tenhamos uma ótima palestra, e tenho certeza que vamos ter, e espero que cada um de vocês tenha uma pergunta, tá? Só para finalizar, na hora de fazer a pergunta, abre o microfone, ou então tem uma coisa aqui embaixo, do lado da sua câmera, levantar a mão. É só clicar lá que eu vou passar a palavra para vocês na hora das perguntas, tá? Simone, obrigado, a palavra é sua, e seja bem-vinda e boa palestra para todos nós. Bom, obrigada, eu que agradeço o convite. Boa noite a todos. Eu sei que todo mundo aí, às vezes, tiveram um dia cansativo de trabalho, né, e está aqui para se capacitar, e eu espero que eu possa estar contribuindo para essa capacitação de vocês, né. A palestra vai ter duração de 1 hora, né, infelizmente teríamos assunto para várias horas, mas infelizmente, né, o tempo é esse. E nós teremos, depois da apresentação, uns minutinhos aí para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Então, eu me chamo Simone, nutricionista da ACN Nutrição, há 11 anos, cuidando de vários estabelecimentos já em Ribeirão Preto e região. Então, a gente tem muita experiência no trabalho de boas práticas de manipulação e a gente tem certeza que a gente pode ajudar muito vocês, e nós temos muito mais certeza ainda que agora é a hora certa da gente realmente olhar para o nosso negócio. Não só, né, eu estou falando para os proprietários, mas eu sei que tem muitos colaboradores aí, é agora a hora da gente se especializar, porque a gente vai ter uma demanda, se Deus quiser, né, de contratações futuramente, né, então a gente tem que realmente se valorizar. Eu vou compartilhar com vocês agora a apresentação, tá? Qualquer dúvida, vocês vão conversando. Eu acho que a videoaula está aparecendo para vocês?
Ainda não, Simone. Tá. Não tá. Ela tá, agora Tá aparecendo? tá aparecendo. Tá. Tá aparecendo. Então, essa é a minha sócia, a Aline, tá? E eu sou a Simone. Eu sou realmente a responsável pela parte operacional da empresa e a Aline, ela fica na parte administrativa. E nós formamos a empresa há 11 anos já, em Ribeirão Preto, atuando nesse segmento do controle e a segurança alimentar. Eu quis dividir para vocês em alguns módulos, né? Então, o primeiro módulo, nós vamos falar sobre higiene pessoal e documentação. O segundo módulo, recebimento e armazenamento de alimentos. O terceiro módulo, boas práticas na manipulação para garantir a segurança dos alimentos. O quarto módulo, adequação das práticas de higiene do ambiente. E o módulo 5, distribuição dos alimentos. Se vocês perceberem aqui, é uma cadeia, né? Então, todo o processo de alimentação, ele tem um início e um final. Esse início, né, ele vai muito do recebimento e armazenamento de alimentos, higiene pessoal, até a distribuição do alimento final ao consumidor. Então, nós vamos falar de uma forma resumida, né, deixando aqui bem claro que cada módulo desse, nós teríamos muito assunto para abordar. Vocês vão perceber que muitos controles vão se repetir dentro dos módulos, porque eles são de extrema importância para garantir a segurança alimentar, tá? Então, módulo 1, higiene pessoal e documentação. O primeiro passo de grande importância quando eu quero reformular ou organizar o meu estabelecimento para garantir essa segurança alimentar é capacitar a minha equipe, né? É que muitos estão fazendo hoje aqui. Acredito que já tenham tido uma capacitação mais específica, porém mostrar a importância dessa capacitação. Se o manipulador ele não estiver capacitado para realizar determinada atividade, determinada função, infelizmente isso não vai sair conforme é necessário e nós não teremos um resultado satisfatório, né? Além dessa capacitação na área de manipulação, nós temos que capacitar esse manipulador para o atendimento ao cliente. Porque o nosso objetivo é o quê? É oferecer esse alimento seguro ao nosso cliente. E esse cliente, ele tem que realmente se sentir muito confortável em estar no nosso estabelecimento. E não só estar recebendo o alimento, né? E também a distribuição, que são processos que não tem como se desvincular, né? É uma sequência de fatores. Então, mas Simone, como que vai falar assim, tomar banho, troca de uniforme? Sim, gente, vocês que trabalham, né, nessa área de manipulação, nós sabemos o quanto o manipulador ele é importante nessas funções, o quanto o manipulador ele tem responsabilidade naquele alimento que vai ser produzido, né? Então, o asseio do manipulador é muito importante. Então, o banho. Gente, mas eu acordo 5 horas da manhã, tenho que tomar banho para trabalhar? Eu não digo ficar lá numa banheira de espuma, mas assim, acordar, gente, passar uma água no corpo, além né, de fazer com que você desperte para o trabalho, um longo dia de trabalho, a gente dorme, a gente soa, a gente transpira. Então, é importante que a gente comece pela nossa higiene pessoal, né? Todo manipulador, ele tem que ter mais de uma troca de uniforme. Por quê? Porque para que esse uniforme, ele seja realmente de troca diária, né? A minha empresa, as nossas nutricionistas, a gente usa uniforme com os dias na semana na manga. Então, a gente sabe que cada dia tem aquele uniforme específico. No caso de vocês, eu preciso que vocês tenham trocas suficientes para que vocês lavem o uniforme, tá? O asseio, até a forma de apresentação ao cliente, ela é muito importante. Maquiagem é algo, geralmente, que às vezes as mulheres, né, elas acabam ficando um pouco incomodadas em não fazer uso. Mas dentro da área de manipulação, ela é proibida. Por quê? Porque a maquiagem ela acaba sendo uma fonte de contaminação química. E muitas vezes, no ambiente que a gente trabalha, é quente, né? Na maioria das vezes. Então, a gente realmente tem aquela coceirinha que dá no rosto por conta da maquiagem, o lápis, o rímel que escorre, né? Então, por isso é proibido. Perfume. Por que não pode o perfume?
Porque o alimento, ele é altamente, ele absorve muito, né? Tanto água quanto cheiro. E o perfume, ele pode o quê? Ele pode passar o gosto para o alimento. Então, ele acaba sendo também uma forma de contaminação química. Então, a própria legislação, ela barra isso. Não é as nutricionistas que pegam no pé dos colaboradores, né? Então, assim, é algo que a própria legislação, ela proíbe isso. Barba e adornos. Quando a gente vai orientar os colaboradores que não pode fazer uso de barba, né, é sempre assim, por que não pode a barba? O pelo, né, ele acaba sendo uma fonte de contaminação física. Ah, Simone, mas o pelo da barba não cai. Cai sim, assim como cai o pelo do braço, os cílios, o pelo da sobrancelha, né? Então, a própria legislação, ela fala que barba é proibido em qualquer tamanho. Então, é necessário que se faça a barba todos os dias. A gente sabe que às vezes irrita um pouco a pele, prejudica, né? Tem muitas pessoas que têm alergia, mas assim, se a gente tem que seguir a legislação, a gente realmente exige que faça a barba diariamente. Ah, mas eu tenho uma alergia muito severa. Tá, então a cada 2 dias, porque dá tempo da barba crescer um pouquinho, de você tirar na gilete sem prejudicar o rosto. E adornos. Quando a gente aborda adornos, a gente aborda inclusive a aliança. Ah, mas a aliança, né? Meu marido não gosta que eu tiro. Infelizmente, não pode trabalhar com aliança. Primeiro, risco de acidente. Eu já tive em cozinhas, principalmente quem trabalha em panificação, o risco de quase decepar o dedo por conta da aliança, de engarranchar a aliança em algum equipamento. Então, a gente tem que evitar, tá, ter qualquer tipo de acessório que possa gerar uma contaminação física, ou que caia, ou que possa enroscar em algum equipamento e levar vocês a ter algum acidente. Unhas curtas, né? É obrigado também que todo mundo mantenha as unhas curtas e sem esmaltes. Então, assim, unha curta. Por quê? Porque debaixo da unha a gente tem uma facilidade muito grande de acúmulo de sujidades. Não só sujidades, como bactérias, né? Então, é necessário que a gente tenha todo esse asseio pessoal. E é muito importante que a gente aborde aqui, porque a gente tem muitas restrições quando a gente pede para o manipulador manter todos esses hábitos, tá? Então, olha só, um pouquinho do uniforme. Ele deve ser trocado diariamente, como eu já mencionei, possuir mais de uma troca. É proibido fazer uso de uniforme fora do ambiente de trabalho, tá? O uniforme ele tem que ser algo limpo, higienizado, para ser colocado somente no ambiente de trabalho. Por quê, Simone? Porque muitos pegam algum tipo de transporte público, né, o qual, infelizmente, está sempre superlotado. Nós estamos vivendo uma época agora, né, do Covid-19, então nós sabemos dessa questão da gente se manter um pouco mais limpo e um pouco mais higienizado. Então, o uniforme ele tem que ser trocado somente no estabelecimento, deve ser higienizado e passado. Muitas vezes a gente vai em alguns estabelecimentos e quando se depara com o manipulador ou até com o atendente, ele está com o uniforme todo amassado. E isso passa o quê? Vocês são, né, o contato direto com o cliente, seja o atendente ou seja o chefe de cozinha que está realmente lá pronto para se uma pessoa chama, o chefe vai se apresentar. Então, o uniforme, ele é como se diz, a aparência, a primeira impressão que fica. Então, o manipulador ele tem que estar muito bem apresentado. Obrigatório o uso do sapato fechado, do EPI, né? Risco de acidente, e não subestimem o uso do sapato. Eu já vivenciei nesses 11 anos de trabalho muitos acidentes, inclusive um fatal de uma funcionária escorregar na hora da limpeza, que muitos tiram o sapato na hora da higienização ambiental, né? Caiu, bateu a cabeça e foi a óbito. Então, assim, não subestimem os EPIs. E a touca para a proteção dos cabelos, que é uso obrigatório, né? Nós não devemos adentrar as áreas de produção sem touca. E nem permitir que proprietários e demais entrem também. Por quê? Quando eles encontram um fio de cabelo na comida, a culpa é de quem? Sempre do colaborador. Nunca é do proprietário, nunca é de um visitante, sempre do cozinheiro, né? E por mais que a gente sabe, eu lavo meu cabelo todos os dias, né? A gente sabe que o cabelo ele gera uma repulsa, né? A gente quando encontra um cabelo num alimento, a primeira coisa que a gente imagina é o quê?
o lugar não tem controle nenhum de higiene. Então, a gente tem que evitar que esses acidentes ocorram. E um dos meios é o uso obrigatório da touca, tá? Higienização das mãos. Mais do que nunca, né, já é obrigatório ter em todas as áreas de produção uma pia exclusiva para a higienização das mãos e que elas estejam abastecidas de sabonete bactericida e papel não reciclado. Então, hoje, gente, quando uma vigilância sanitária chega no estabelecimento, um nutricionista, né, a primeira coisa que a gente vai olhar é realmente se a pia de mãos está abastecida, até porque, por conta dessa contaminação do Covid-19. E a mão, ela é a principal fonte de contaminação. Por quê? A gente se coça toda hora, a gente põe a mão, muitas vezes tosse, espirra, abre a geladeira com a mão suja e vai manipular o alimento. Então, quando se pede que tenha uma pia exclusiva para mãos dentro da área de manipulação, é porque é de grande importância e que realmente ela esteja abastecida, tá? Então, a higienização das mãos um processo que ele evita quase que metade, 50%, a contaminação dos alimentos. Então, olha só a importância da lavagem das mãos. Nós temos aqui ilustrado o procedimento correto para que isso aconteça, tá? E é obrigatório que em todas as pias de mãos sejam fixados esses cartazes orientativos para que ninguém tenha dúvida de como realizar a higiene correta das mãos, tá? Máscara. Nós sabemos que agora, né, mais do que nunca, é obrigatório o uso de máscara, que tem que ter em todos os estabelecimentos a plaquinha, obrigatório o uso de máscara, né? E que vocês façam o uso correto. Gente, o cliente, ele tá de olho, o cliente, ele tem que se sentir seguro para frequentar e a voltar a frequentar o estabelecimento de vocês, né? Então, assim, para que isso ocorra, eu tenho que mostrar isso. Então, máscara na área de manipulação. Ah, Simone, o ambiente é quente. Olha, eu acredito que vocês, com tanto que já estão usando, acaba sendo um acessório que a gente acaba nem percebendo, né? Então, assim, no começo a gente se sentiu muito incomodado, mas agora a gente acabou até que acostumando. Imagine se um médico, numa sala de cirurgia, ele falar, estou incomodado e vou tirar a máscara. O risco de contaminação. Então, nós, como somos da área, né, estamos trabalhando e temos que garantir um alimento seguro, é obrigado o uso de máscara. E que para que isso ocorra, gente, tem uns procedimentos de como a gente tem que usar a máscara. Então, ela tem que higienizar as mãos para colocar a máscara, né? Temos que higienizar as mãos após a retirada da máscara. A máscara ela tem que ser trocada a cada 3 horas, né? Para que a gente evite uma contaminação. Até porque a máscara, quanto mais a gente conversa, mais espirra, né? Ela vai dilatando os poros do tecido ou mesmo do material próprio, então ela tem que ser trocada. Ela tem que ser usada de uma forma que cubra corretamente, né, o nariz e a boca, então a gente não pode deixar a máscara descoberto o nariz, tá? E a máscara tem que ser de uso individual, não pode ser compartilhada, e lavada separadamente das roupas, tá? Então, tem um cuidado específico para usar a máscara. Aqueles que usam a máscara de face shield, eu não sei se alguém está fazendo uso, que é aquela máscara plástica, que é uma segunda proteção, ela também deve ser higienizada a cada 3 horas. Ou lavada com água e sabão, ou pelo menos passar o álcool 70%, tá? Luva descartável. Simone, quando utilizar a luva descartável? Vamos pensar que a luva, né? Eu vou utilizar a luva quando o meu alimento ele está pronto para o consumo. Quando o meu alimento ele não vai passar por mais nenhum tipo de tratamento térmico. Por quê? Porque nós sabemos que o tratamento térmico ele elimina grande parte de micro-organismos. Então, se eu lavo muito bem as minhas mãos e coloco a minha luva, essa luva é somente para eu finalizar um alimento pronto para o consumo. Simone, vou temperar uma carne, preciso colocar a luva? Eu não indico, eu prefiro que lave muito bem as mãos, tá? Conforme mostra todo o quadro e eu mexo com a minha carne. Após sim uma cocção, após sim, aí eu coloco a luva para finalizar esse alimento. Por quê? Porque muita gente usa a luva e esquece, tá? Que a luva ela tem que ser descartada. Então a pessoa pega a colher, aí a pessoa mexe no alimento com a mesma luva.
Então, assim, muitas vezes a luva engana, ela dá uma falsa sensação de mão limpa, e no caso não é. A luva, ela só é utilizada para finalização. Eu não posso usar a luva perto de fogo, de chapa, fritadeira, fogão, porque tem um risco do acidente, do material ele aderir à mão e realmente causar uma queimadura grande na mão de quem está fazendo uso dela, tá? Exame de saúde do manipulador. Então, nós falamos um pouquinho do asseio do manipulador, né? Dos cuidados que vocês têm que ter. E agora vamos falar do exame de saúde que é obrigado por legislação. Então, nós temos aqui, quando uma vigilância sanitária vai até o estabelecimento, ela pede para olhar alguns documentos, tá? E dentre desses documentos, nós temos o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que esse exame a gente sempre faz anualmente. Nós temos o PPRA, que é um Programa de Prevenção de Risco e Acidentes, e o PCMSO, que é um Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, vamos lá explicar um pouquinho rapidinho. O PPRA é como se fosse um médico do trabalho lá, ele investiga quais são os riscos de acidente que tem no local, e aí o PCMSO, ele é o quê? Ele é o que vai fazer com que eu trabalhe com aqueles riscos para prevenir o acidente. É como se ele fosse lá, identificasse qual exame é necessário para aquele manipulador, qual é a periodicidade que ele precisa fazer aquele exame, tá? Então, o PPRA e o PCMSO, eles se completam. Agora, o ASO é aquele atestado que a gente tem que ir, a gente tira sangue, a gente faz o exame debaixo das unhas, muitas vezes o exame de fezes, tá? Então, esse é anual. Aliás, esses três, eles são anuais, mas o ASO, ele é individual do manipulador. Então, os exames devem ser realizados anualmente ou quando houver alguma necessidade específica. Vamos supor que o manipulador ele veio de um quadro viral muito grande, eu repito esse exame para ver se ele está apto para voltar a trabalhar. Monitorar as condições de saúde dos colaboradores. Como assim? Muitas vezes a gente tem manipuladores que trabalham na cozinha uma semana com diarreia. E nós sabemos que quando a gente está com esses quadros, né, viróticos de diarreias, a gente vai muito ao banheiro, aí exige uma higienização melhor das mãos, que muitas vezes na correria não acontece, e eu posso estar contaminando o meu alimento com isso. Tá? Então, eu tenho que monitorar a saúde. Vocês, colaboradores, quando estão com esses quadros, têm que comunicar a gerência, tem que comunicar ao proprietário, porque muitas vezes a gente tem troca de função, né? Então, ele para de trabalhar com alimento e vai realizar uma outra atividade no local que não tenha riscos, né, para a contaminação do alimento. E principalmente agora, né, com essa questão do Covid-19, nós temos algumas implantações de protocolos quanto aos colaboradores suspeitos ou confirmados. Então, o que a gente faz? Quando eu tenho um manipulador suspeito ou confirmado com Covid, eu afasto imediatamente, para não ter o quê? Uma transmissão maior no meu estabelecimento, né? E esses casos, o colaborador ele tem que avisar sempre ou o WhatsApp, né, ou o telefone, não pessoalmente no local. Teve algum sintoma, né, ou realmente testou positivo, comunique via né, sem ser presencial o estabelecimento, para que vocês possam realmente ser afastados do trabalho pelo tempo determinado. Nós temos agora, né, aparecendo aquela nova variante, que nós sabemos que a transmissão é muito rápida, então a gente tem que realmente ficar acompanhando toda a saúde do colaborador. Tá? Isso é muito importante para o controle e segurança alimentar. Além dos exames de saúde dos colaboradores, é necessário realizar e atualizar outros documentos que a vigilância exige. Então, vocês estão vendo aqui no desenho, né? Tem uma pasta. A gente gosta de organizar uma pasta com os documentos exigidos pelos fiscais, que são detetização da empresa, que ela tem que acontecer sempre que houver o aparecimento de pragas, ela não tem um prazo determinado pela legislação, e sempre tem que ser por uma empresa especializada, nunca pode ser pelo proprietário ou por um outro colaborador, a pessoa tem que ter certificação de especializada realmente na área de detetização, tá? Eu tenho que comprovar a
através de certificados, de contrato, essa detetização. A limpeza de caixa d'água a cada 6 meses, essa sim é determinada pela legislação, o prazo de limpeza. Lembrando-se que a limpeza de caixa d'água ela pode até ser realizada por uma outra pessoa, sem ser contratada por uma empresa terceirizada, porém, eu tenho todo um procedimento, um passo a passo que deve ser cumprido. Lembrando-se que a água ela é usada em todo o processo, né, de uma cadeia alimentar, desde a higienização do utensílio, desde a lavagem de uma embalagem de alimento. Então, a água ela pode contaminar, né, um alimento e a gente nem se dá conta que é da água. O Manual de Boas Práticas de Manipulação, que é um documento muito importante, que ele descreve todos os procedimentos do estabelecimento, desde a construção até os fluxos de produção, tá? Então, é muito importante e é obrigatório por lei ter esse documento no estabelecimento e que seja de conhecimento de todos os colaboradores. Contrato ou certificado da empresa que coleta o óleo. Então, esse óleo que a gente usa para fritadeira, ele não pode ser descartado, né, na rede de esgoto. Então, ela tem que ser coletada por uma empresa e eu tenho que ter o certificado dessa empresa que coleta esse óleo, o alvará da vigilância sanitária e o alvará do bombeiro. Então, esses documentos todos eu tenho que ter numa pastinha para uma eventual solicitação de algum órgão, tá? Módulo 2. Então, nós vamos falar um pouquinho de qualificação de fornecedores, recebimento de mercadoria e armazenamento. Então, fechamos o primeiro módulo, que é a importância do colaborador em si, né, da conscientização do colaborador, para o módulo 2, que agora é a compra, recebimento e armazenamento do meu alimento. Pensando numa cadeia produtiva... Ô, Simone, então... Oi. Desculpa te interromper. Eu não sei se... Ô, Wilson, você está conseguindo... Vou perguntar para você que é do grupo. Você está conseguindo ver a apresentação? Simone, a gente está vendo... Acho que você não colocou no modo apresentar. A gente está vendo só a primeira tela. Você já está embaixo, mas a gente não está conseguindo acompanhar. Nossa, deixa eu voltar, então. Um minutinho. Tá. Isso aí acontece, tá, pessoal? É normal. Vamos ver, então. Vou compartilhar aqui novamente para ver se vocês consigam ver aqui. Tá, mas eu quero deixar todo mundo à vontade. Você vai disponibilizar esse material, né, Simone? Sim, sim. Tá. Então, mesmo que a gente não consiga ver, a gente vai ter esse material, tá, pessoal? Mas pode então, tentar aí, Simone. Um minutinho aqui, porque eu não sei o que aconteceu. Ela estava realmente aberta e para mim estava aparecendo normal. Ela apareceu, só que na hora que você ia descendo, a gente não conseguiu acompanhar. Ela ficou parada na primeira tela. Tá. Estão vendo? Tá carregando. Vamos ver agora. Agora sim. Agora estamos no como qualificar fornecedor. Tá, então eu vou passar para trás um pouquinho. Vocês conseguem ver? Estão vendo? Boa noite. Acho que precisa colocar no módulo apresentação. Mas está no módulo apresentação, gente. Está realmente no módulo apresentação. Se tiver no módulo apresentação, Simone, a gente já aconteceu isso outras vezes. Aí a gente não tem uma explicação, né? Pode ser conexão, pode ser apresentação, mas acho que a gente apresentação de slides, conseguem ver? Muda ela. Não está indo. Então, ela fica parada só numa tela. Eu acho que para a gente não perder mais tempo, né? Eu acho que você pode continuar, desculpa até te interromper. Imagine. E como eu disse, a gente vai ter o material, a gente passa para todo mundo. Até porque Nossa, mas é uma pena, porque tá tão bonito os slides, vocês iam conseguir ver. A gente está com uma quantidade alta também de pessoas aqui, pode ser um monte de coisa, tá, Simone? Mas fique à vontade, tá? Pode ser isso, porque... Tá, então vamos lá, depois a gente disponibiliza e se tiver alguma dúvida a gente volta para a tela que está aparecendo. Então, vamos pensar na cadeia produtiva, né? Então, a compra da matéria-prima, ela acaba sendo prioridade, né? E algo de grande importância para que eu... Então, assim, esse meu fornecedor, ele tem que cumprir com algumas normas que a vigilância sanitária, ela mesmo nos impõe no nosso estabelecimento.
Então, ela tem que nos apresentar algumas documentações que prove que aquele fornecedor ele é idôneo e que ele está me vendendo uma matéria-prima confiável, tá? Então, assim, o controle de temperatura dos alimentos é de grande importância que ele aconteça. Então, nós vamos falar nessas cadeias produtivas da importância do controle de temperatura dos alimentos e dos equipamentos, tá? Como qualificar o meu fornecedor? Principalmente nessa época agora, que nós sabemos o quanto é importante economizar, né? Então, eu tenho que analisar uma competitividade da empresa no mercado, eu tenho que saber como que essa empresa ela é em questão de preços, né? Porque hoje em dia o preço, ele determina a questão do meu lucro, então eu preciso comprar uma matéria-prima com preço menor para que eu tenha um lucro, porque nós, como proprietário, como colaboradores, sabemos que se a gente aumenta o valor do nosso produto, ele fica muito mais difícil de vender. E eu preciso ter lucro, então eu tenho que tentar ganhar esse lucro na compra da minha mercadoria. E muitas vezes não é comprando um produto de baixa qualidade. Eu tenho que buscar um produto de qualidade, porém com um preço justo. Eu tenho que buscar prazo de entrega e formas de pagamento. A gente fala assim, mas prazo de entrega sim, principalmente agora que a gente está comprando aos poucos, que ninguém está com estoque, né? Eu sei que muitos compram em atacadão, em grandes redes de supermercados, mas nós temos alguns produtos que a gente tem que buscar por fornecedores, né, específicos. Então, solicitar essas documentações, licença de funcionamento, registro sanitário. Então, nós temos que certificar que esse fornecedor, ele realmente cumpre com as boas práticas de, no mínimo, de higiene. Eu tenho que avaliar se as boas práticas encontram-se implantadas nesse fornecedor, né? Porque não adianta eu controlar a praga no meu estabelecimento, fazer uma detetização para não ter rato, e da onde eu compro a mercadoria, o rato já passou. O rato já roeu a embalagem, eu não percebi e comprei aquele alimento contaminado. Então, eu tenho que me garantir que naquele fornecedor ele também tem as boas práticas. Se eu ir no supermercado grande, que eu vou num atacadão, o que eu faço? Eu tenho que perguntar, eu tenho que me certificar que da onde eu estou comprando, ele cumpre isso, né? Se ele faz uma detetização lá no local, né? Porque isso é muito importante. Avaliar as condições estruturais quando possível, verificar se a empresa possui algum mecanismo de rastreabilidade do produto. Às vezes ele me vende um lote de carne e de repente deu algum problema lá, ele tem que ter essa rastreabilidade para saber que eu comprei a carne dele. Eu já tive estabelecimento que comprou carne, né, que já veio com uma outro tipo de fonte de contaminação e que o próprio fornecedor me ligou e falou, olha, não usa esse lote porque essa carne realmente está com problema. Então, ele teve uma rastreabilidade do produto antes que eu colocasse o meu consumidor em risco. Então, olha como é importante eu buscar um fornecedor qualificado, né? Muitas vezes a gente busca parcerias, pode ser de supermercados menores, de casa de carnes menores, né? Para a gente ter realmente esse controle. Realizar o acompanhamento através dos monitoramentos de recebimento de matéria-prima. O que eu tenho que verificar? A rotulagem, a embalagem, a temperatura, as condições de higiene do entregador e do transporte. Quando a gente fala em higiene do entregador, olha como é importante eu estar bem apresentado. Porque a primeira impressão que fica é da pessoa que está te atendendo. A rotulagem, como eu pego um alimento que ele não tem data de fabricação, data de validade, que está, às vezes, com a embalagem violada, e você sabe que era uma carne embalada a vácuo, você pega a carne, não está ao vácuo, né? Você pega um alimento perecível, que a temperatura não está de acordo com o que deveria estar. Então, se eu não tenho uma mercadoria qualificada de boa qualidade, dificilmente eu consigo transformar esse alimento num alimento seguro e de qualidade para o meu consumidor. O que todos nós queremos, proprietários e colaboradores, fidelizar o meu cliente. E para fidelizar o meu cliente, eu preciso de muitas coisas, o quais estou falando, né? Principalmente na compra da matéria-prima. Após todo esse cadastramento, seleção de fornecedores,
eu preciso capacitar o meu colaborador. Então, quem vai receber a minha matéria-prima? Quem vai cuidar do meu estoque? Ah, Simone, hoje em dia é difícil a gente ter um estoquista, principalmente com essa questão de redução de quadro de funcionário. Concordo, mas eu sempre tenho que ter a minha equipe capacitada, um treinamento direcionado para recebimento e armazenamento de mercadorias. O bom colaborador, ele barra um insumo já desqualificado. Então, eu não posso deixar os erros irem passando para frente. Então, o meu colaborador, ele tem que ser treinado, ele tem que ser capacitado para que isso ocorra de uma forma segura. Tá? Então, muitas vezes, o estoquista é ruim. Não, o estoquista não é ruim. Ele foi treinado, ele foi capacitado. Todo mundo tem que ser capacitado e treinado para um novo serviço, para uma nova função, né? A gente ouve muito falar assim, a pessoa não limpou bem. Você foi lá, você ensinou como limpar? Então, todo trabalho exige um treinamento, e principalmente esse, de recebimento de matéria-prima, tá? No momento da recepção de mercadoria, deve ser observadas o quê? A limpeza do veículo de transporte, a higiene e uniformização dos entregadores, a integridade e a legitimidade do produto, né, para saber se está íntegro aquele alimento, a denominação de venda, data de validade e lote. Eu não recebo nenhum alimento sem a data de validade de lote. Número, muitas vezes, do registro no órgão oficial, quando obrigatório. Identificação da origem e razão social, endereço do fabricante, e quando ele é perecível, a temperatura dos alimentos. Eu preciso checar todos esses pontos quando eu recebo um alimento, né? Parece simples receber, não é. Um recebimento mal feito, ele gera um prejuízo financeiro muito alto para o estabelecimento, tá? Você comer um alimento estragado num estabelecimento acaba com muitos anos de trabalho, com a reputação de um estabelecimento de anos, né? Então, todos são etapas que devem ser seguidas atentamente para que isso não ocorra. Temperatura de recebimento. Então, assim, um alimento congelado, ele tem que estar com uma temperatura menor de 12 graus, tá? Ou conforme a recomendação do fabricante que vem na própria embalagem. Não posso receber um alimento congelado refrigerado, que isso me compromete o armazenamento dele. Os pescados, o peixe, né? Tem que estar numa temperatura de 2 a 3 graus, ou conforme também a embalagem. Os refrigerados, as carnes, queijos, de 4 a 7 graus. Né? Então, se eu não tiver esse controle de temperatura, né, isso coloca em risco o armazenamento da minha matéria-prima. E com isso, né, eu realmente não consigo assegurar que aquele alimento ele vai ter uma data de validade. Se ele é congelado, ele tem uma data, se ele é refrigerado, ele tem outra data. Então, essas temperaturas, geralmente, a gente coloca sempre próximo às câmeras, próximo aos refrigeradores, para que vocês não se percam nessas temperaturas. Muito importante, quando eu recebo um produto de origem animal, né, é verificar se eles têm esses selos, ou o CIF, ou o CI, o SIM, ou o CISB, né? Cada um desses selos, então, tem o selo de inspeção federal, e quando é federal eu posso vender para todo o estado, né, para todos os lugares. Quando é o selo de inspeção estadual, eu só posso vender para o meu estado. O selo de inspeção municipal, só para o meu município, né? Então, eu tenho que realmente saber e capacitar o meu colaborador, que ele tem que saber identificar essas embalagens e esses selos, e qual o alimento tem que ter ou não. Geralmente são todos os produtos de origem animal, tá? Recebi o meu alimento, armazenamento da matéria-prima, como faço? Então, eu tenho alguns quesitos. Então, assim, eu tenho que sempre respeitar as datas de validade, que nós chamamos PVPS, que é o primeiro que vence, é o primeiro que sai. Como a gente está cansado de ver estabelecimentos, principalmente nessa pandemia, descartando alimentos porque venceu,
e o manipulador não viu, o colaborador não viu, porque na hora de organizar o estoque, ele acabou colocando o alimento vencido para trás e colocou o que estava bom para frente, né? Então, a identificação do alimento, mesmo após aberto, ele me garante que eu não tenho desperdício na cozinha. A organização do estoque, de acordo com o tipo de gênero, então lata com lata, farinha com farinha, né? Vidro com vidro, para que eu consiga enxergar os insumos que eu tenho no meu estoque. Não dá para sair comprando, não dá para passar uma lista para o meu proprietário, para o responsável de compras, né, que realmente não esteja sendo eficiente para o meu estabelecimento agora. Isso tudo gera um desperdício, né? Então, os alimentos eles devem ser armazenados em formato de cruz, principalmente as sacarias, para que tenha uma ventilação, uma circulação de ar, para ele não mofar, para não dar bichinho. Não deve ter incidência de luz batendo nos alimentos, então tem muitos estoques que às vezes bate um raio de sol, então eu não posso ter. O alimento ele tem que, o lugar de recebimento tem que ser fechado, para não ter chuva, para não ter sol. Então, tudo isso influi no meu armazenamento final. Então, todos os alimentos abertos ou fora da embalagem têm que ser identificados com o nome do produto, data de manipulação, data de validade. O nutricionista sempre fala e orienta a toda visita que todos os produtos têm que estar identificados. Em uma fiscalização, gente, a vigilância sanitária joga todos os produtos fora. E eu acho que alguém já vivenciou isso. Sabe como eles fazem? Eles pegam um saco de lixo, joga todos os produtos e água sanitária por cima para que não tenha um reaproveitamento. Imagine nessa época se acontece isso, né? O proprietário surta e a gente, imagine como fica a nossa consciência. Então, todo alimento após aberto, após fabricado, após manipulado, ele tem que ter essa nova etiqueta de nome do produto, data de manipulação e data de validade. Não colocar produtos em contato direto com o chão, tá? Muito menos, pode ser saco de laranja, saco de arroz, tudo tem que ser sobre pallet, para que eu não tenha o contato direto com o chão. Não pode ter nada, chão é só os pés. Pé de geladeira, pé de fogão e pé de colaborador. Alimento nenhum pode ficar no chão. Nem refrigerantes, nem bebidas, tudo sobre pallets ou prateleiras, tá? E todo estoque ele é proibido a entrada de caixa de papelão e madeira. Por quê, Simone? Porque nós sabemos da grande incidência de pragas, né? Das baratinhas. Tem umas baratinhas germânicas que nós sabemos o quanto é difícil achar o foco e exterminar com elas. E muitas vezes ela vem em caixa de papelão e madeira, certo? Retirar toda a embalagem secundária e terciária, né? Papelão, plástico. Lembrar de lavar as embalagens após abrir para usar. Então, uma lata de milho, lata de ervilha, caixinha de leite. Passar água e sabão, tá? Se não for possível água e sabão, pelo menos passe um álcool 70 nessas embalagens, principalmente agora que nós estamos vivendo nessa pandemia. Sempre respeitar a ordem de prioridade para armazenar os alimentos. Então, assim, se eu recebi um alimento resfriado e um congelado, qual que eu guardo primeiro? O resfriado ou o congelado? Sempre o resfriado. Por quê? Porque ele perde temperatura mais rápido do que o que está congelado. Então, chegou carne, eu tenho que ver o que é congelado e resfriado e priorizar a ordem de guardar. Então, primeiro o resfriado, depois o congelado e depois o produto seco, tá? Sempre organizar nas prateleiras por gênero. Então, assim, a prateleira de carne, hortifruti, geralmente eu coloco carnes sempre na parte inferior do refrigerador. Para quê? Para que se houver um descongelamento, não contamine os demais produtos da prateleira. Tá? E mais uma vez, todo produto deverá possuir nome do produto, data de fabricação e data de validade. Nós temos também, né, um armazenamento e uma temperatura e um prazo de validade para todo produto que a gente vai guardar. Então, vamos lá. O que vai determinar o prazo de validade do meu alimento? Simone, quantos dias eu deixo um peixe na geladeira, né? Quantos dias? Quem me determina esse prazo de validade é a temperatura do meu equipamento. Então, vamos lá.
Pescado e seus derivados manipulados crus. Se a minha geladeira tiver no máximo 2 graus, ela pode ficar por 3 dias, tá? Simone, pescado pós-cocção, eu fiz um peixe. Se a minha geladeira tiver um máximo de 2 graus, ela pode ficar 1 dia, né? Ah, eu tenho aqui espetos mistos, bife rolê, carne empanada crua. Quanto tempo eu posso deixar na geladeira? Se o meu equipamento tiver no máximo 4 graus, eu posso deixar por 2 dias. E isso, quem me dá esses prazos é a legislação, tá? Quando eu não encontro legislação, eu tenho que seguir o quê? A rotulagem do meu produto, que já vem escrito, determinado pelo fabricante, tá? Então, é importante que eu tenha a temperatura do meu equipamento registrada diariamente. Porque se eu tenho equipamento, de repente esse equipamento dá problema, eu posso perder o meu alimento, tá? Então, é obrigatório que todo dia eu registre a temperatura dos meus equipamentos e anote em planilha, para que eu saiba qual equipamento realmente está certinho, se tem uma descompensação ali, ele pode me apresentar alguma irregularidade, eu vou verificar ali, eu vou chamar um técnico para ver. Muitas vezes a gente tem lugares que dá pânico, né, e dá pane assim nos equipamentos, e o que acontece? Perde tudo. E porque o funcionário realmente não fez o quê? Não aferiu a temperatura. Então, é muito importante. E a mesma coisa para os congelados. Então, o alimento, quando o meu equipamento está numa temperatura, ele vai determinar um prazo maior. Se ele tiver abaixo de menos 11, ele pode ficar só 20 dias. Então, olha como é importante eu controlar a temperatura do meu equipamento, para que a data de validade do meu alimento seja segura. Então, quem determina a data de validade é a temperatura do meu equipamento, tá? E o que eu faço quando um produto for reprovado? Recebi um produto e vi que ele não está dentro da conformidade. Após a avaliação, então, do meu colaborador, o que acontece? Eu separo esse produto, eu coloco ele num espaço onde ele vai ter uma etiqueta de devolução ou troca, para que ninguém use esse produto e que ele esteja identificado. E eu aviso imediatamente, realmente, o meu fornecedor que aquele produto não está apto para o consumo e que ele precisa ser trocado, tá? Mas esse alimento, ele não pode ficar solto e perdido na prateleira e nem nos equipamentos. Ele tem que estar num canto com um papel que identifique que ele está impróprio para o consumo. Módulo 3, boas práticas na manipulação dos alimentos, tá? Então, assim, quando eu vou manipular um alimento, o que é proibido? Cantar, falar, assoviar, tossir ou espirrar sobre os alimentos, experimentar a comida com a mão, né? Tem gente que prova a colher, o alimento lá e devolve, mexe sem higienizar, e o uso de celular nas áreas de produção. Por quê? Nós sabemos o quanto o celular é sujo, né? Então, a gente tem que evitar, não pode ter celular na área de manipulação. Então, são ações que o manipulador tem que tomar cuidado na hora de manipular o alimento. Então, olha só, olha como é importante. O armazenamento, realizar a aferição de temperatura dos alimentos perecíveis e dos equipamentos de congelamento. No pré-preparo, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que realizar a higienização do hortifruti, né? Eu tenho que clorar todo o meu alimento que ele é consumido cru e com casca, né? Então, tem um procedimento que eu tenho que utilizar, tem todo um tempo, tem um produto. Então, olha a importância de capacitar o meu manipulador para que isso aconteça, né? O meu descongelamento, ele tem que ser adequado. Como assim adequado? Eu não deixo carne descongelando fora de um dia para o outro. Geralmente, toda a minha carne, ela tem que ser descongelada dentro de um refrigerador com temperatura inferior a 5 graus. Eu não posso deixar descongelando nem sobre água, que imagine o consumo de água, e nem em temperatura ambiente, tá? Pode ter uma contaminação desse alimento, principalmente dessa carne. Eu tenho que ter muito cuidado com meus cortes, com o meu porcionamento, para evitar desperdício. Mais uma vez eu falo do desperdício, tá? Às vezes as pessoas cortam, vão descascar uma cebola, cortam metade da cebola. Vão descascar uma cenoura, descascam metade, jogam metade da cenoura para o lixo. Então, o corte e o porcionamento, quando ele tem um padrão, ele realmente evita muito desperdício.
E neste momento de pandemia, mais do que nunca, é importante que vocês façam as fichas técnicas do produto. O que é a ficha técnica? Que eu padronize a receita, quanto vai de cada produto, a quantidade de cada item, porque eu consigo fazer com que cada prato tenha padronização. E essa padronização, além da qualidade que ela gera no cliente, a satisfação, eu tenho o quê? Eu consigo quantificar, ver quanto de custo está me saindo aquele prato, aquele produto. Imagina, você vai num barzinho, um dia você come uma porção de batata frita lotada, no outro dia você come um pouquinho só. Além de gerar uma insatisfação para o cliente, imagine o coitado do proprietário, que um dia ele ganhou menos, um dia ele ganhou mais de lucro naquele prato de batata. Então, a importância da ficha técnica nesse pré-preparo dos alimentos. Durante o pré-preparo, os processos de cocção, então, assim, aferir e registrar a temperatura dos alimentos. Então, assim, alimento quente, gente, tem que ser servido quente para o cliente. Porque, além de eu gerar uma insatisfação, se eu oferecer uma comida morna ou fria para o meu consumidor, né, eu tenho um risco daquele alimento ter algum tipo de micro-organismo ainda. Porque a gente sabe que o alimento, quanto mais quente, mais cozido, mais frito, o que acontece? Eu tenho um menor risco de ter algum tipo de micro-organismo, de alguma bactéria naquele alimento. Então, a temperatura, mais uma vez, olha, então a temperatura é importante no recebimento, na matéria-prima, na hora de armazenar o equipamento, eu tenho que ter o controle de temperatura, na hora do preparo dos meus alimentos, para saber se aquele alimento atingiu a temperatura ideal, né, de 75 graus no seu meio interior. Pensa numa carne assada, né? Eu tenho que tentar chegar na temperatura daquela carne a 75 graus. Para quê? Para me certificar que eu eliminei grande parte de micro-organismo, certo? Contaminação cruzada. O que é uma contaminação cruzada? É quando eu tenho uma contaminação de um alimento com um utensílio, né? Quando eu tenho uma transferência de contaminantes de um local ou de uma superfície para o outro. Então, assim, de um alimento para um alimento, vamos supor, estou cortando numa tábua, batata, e vou cortar na mesma tábua o frango. Então, eu tenho uma contaminação de alimento para alimento. Equipamentos para alimento. Quando eu passei um alimento numa máquina de moer, aí venho lá e passo uma carne moída, né? Eu posso ter uma contaminação cruzada ali. E de pessoa para alimento, quando a minha mão está suja e eu vou pegar um alimento. Então, a contaminação ela pode se dar de 3 formas, a contaminação cruzada. Por isso é importante a gente ter tábuas coloridas, né, para identificar, ter higienização de equipamento e ter muito bem a higienização das mãos também. Módulo 5, adequações às práticas de higiene do ambiente. Então, lá falamos da saúde do manipulador, do asseio do manipulador, falamos da importância do recebimento, do armazenamento, da identificação de todos os produtos, né? Falamos um pouquinho nas etapas de pré-preparo, que é descongelamento, higienização de hortifruti, né? São processos que envolvem, e agora nós vamos falar da higienização do ambiente, porque é uma sequência. Todo mundo que produz o alimento tem que produzir o alimento num lugar limpo, né? Então, a higiene, ela tem que ser limpa. E aí, nós temos, para falar assim, eu tenho um ambiente limpo, eu tenho 2 etapas, né? Que é a limpeza, que é onde eu vou remover toda a sujidade, com bucha, com sabão, né? Água, sabão, esfrego, aí eu enxago. E eu tenho a segunda etapa, que é a desinfecção química, que é através de um produto químico, depois do enxágue. Ou pode ser por água sanitária, ou por álcool 70%. Qual que é a diferença do álcool 70% da água sanitária? A água sanitária necessita enxágue, né? E o álcool 70% não necessita de enxágue. Então, por isso que eu tenho que escolher o meu finalizador, o meu desinfetante. Quando eu tenho as 2 etapas, aí sim eu tenho uma higienização completa do meu ambiente, assim também como do meu móvel e do meu utensílio. Então, a bancada, a primeira coisa, eu higienizo com água e sabão, enxago e passo um finalizador. O meu utensílio da mesma forma. Tá? Então, essas são as etapas. Produtos utilizados para higienização. Então, todo produto utilizado na minha higienização, assim como todos os alimentos, ele tem que ser o quê? Próprio para o uso.
ele tem que ter registro na Anvisa. Por quê? Para garantir que aquele produto, ele vai fazer o quê? A benfeitoria necessária, não vai estar colocando nada químico que possa me prejudicar. Sem contar que a gente tem muito risco do próprio manipulador se contaminar, né, se intoxicar com um produto. Então, eu tenho que ter uma rotulagem, eu tenho que ter um CNPJ, um número de autorização da Anvisa. Desculpem. Engasguei. Então, para que o meu equipamento e utensílio seja limpo, ele deve passar por essas etapas de remoção de sujidades. Perdão. Quando eu vou limpar um equipamento, ou mesmo uma superfície, eu tenho que fazer um mapeamento. Qual equipamento eu uso mais, né? Qual eu tenho um maior contato manual, para que eu tenha um roteiro de higiene. Não dá para eu sair fazendo uma faxina aleatória. Essa faxina ela tem que ser programada, até porque a gente sabe que o ritmo de vocês de trabalho é muito intenso. Então, a gente faz uma higienização programada. Óbvio que tem algumas coisas que a gente faz higienização diária, né? Que seja superfícies, utensílios e alguns equipamentos. Paredes, azulejos e coifas, a gente tem que ter um cronograma de higienização. Lembrando-se que, para fazer essa higienização do local, eu também tenho que usar algum tipo de EPI. O meu colaborador tem que estar protegido. Máscara, uso de óculos, sapato antiderrapante, por isso que a gente fala que não pode tirar. Então, todos esses processos de higienização, eles vão complementar todo o trabalho de produção. Se eu vou produzir um alimento, por mais que eu comprei uma matéria-prima de qualidade e eu vou manipular ele em um ambiente sujo, ou seja, superfície suja, ou seja, algum utensílio ou um maquinário, eu vou ter a contaminação desse alimento. Então, a higienização do local, ela tem que fazer com que eu garanta essa finalização desse processo, tá? Dentro da higienização, nós temos algumas ações proibidas. Quais são? Varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação. Fazer uso de pano não descartáveis para secar os utensílios e equipamentos. Então, as pessoas gostam dos panos de prato. Nós sabemos que é proibido, né? Ah, Simone, mas esses Perflex quase não enxugam, mas somente esses são permitidos. Os panos de prato, eles acabam sendo uma forma de contaminação muito grande para o ambiente. Reaproveitar vasilhames de produtos alimentícios para envasar produto de limpeza, isso é proibido. Então, assim, pegar um vidro de Coca-Cola para colocar um produto de limpeza, isso eu não posso, tá? Pode ter uma indução de erros e uma pessoa usar aquele produto de forma enganosa. Então, ter animais domésticos nos locais de trabalho, né? Então, tem gente que põe gato para comer o rato. Jamais eu posso ter isso no estabelecimento, né? O cachorro pode entrar. Não pode. Escoar a água residual da higienização ambiental para a via pública. Então, eu vou limpar o meu estabelecimento. Posso jogar água na calçada? Não posso, é proibido. E usar sabão em barra para a higienização dos utensílios e equipamentos. A gente só usa, geralmente, tudo líquido, porque o sabão em barra, além de ficar uma fonte de contaminação, ele pode deixar resíduos, tá? E módulo 5º, que para finalizar a distribuição dos alimentos. Então, eu tive todo um processo, né? Eu capacitei o meu colaborador, eu qualifiquei o meu fornecedor, eu aferi a temperatura do meu alimento perecível, eu guardei corretamente, o meu equipamento está dentro das conformidades de temperatura, está limpo, higienizado, eu estou com o meu pré-preparo, eu higienizei meu hortifruti com hipoclorito de sódio, né? Eu cozinhei muito bem a minha carne, descongelei a minha carne muito bem, né, na geladeira. Então, todos os processos corretos. Qual é o X da questão? É a hora de distribuir o meu alimento, né? Então, a distribuição ela é a etapa onde o alimento pronto está sendo servido ao cliente. E nessa etapa, o alimento ele não passa por mais nenhum processo de tratamento térmico. Então, assim, ele precisa de uma atenção especial. Ele precisa de uma vitrine muito bem refrigerada, ele precisa de uma estufa muito bem regulada,
ele precisa de uma água do meu self-service muito bem aquecida, né? Então, eu preciso dar essas questões de temperatura muito bem para o meu alimento de distribuição. Então, quando eu falo de temperatura, vocês viram que eu falei muito de controle de temperatura, porque realmente a temperatura, ela me garante, né, um alimento seguro. E ela está envolvida desde o recebimento até a distribuição. Os alimentos, eles podem ser distribuídos de várias formas, né? Então, tem o à la carte, que a pessoa pede o prato, tem o self-service, tem o take-out, que acho que vocês ouviram muito agora, o drive-thru, que vocês também ouviram, e o delivery, né? Que todo mundo colocou em prática agora o delivery, que foi uma forma que todo mundo se encontrou de trabalhar, né? Então, dentro de todas essas formas de distribuição, a temperatura ela tem que estar muito bem envolvida. Simone, como eu faço no delivery? Geralmente o delivery, para manter a temperatura, né, a gente distribui por rotas. Então, aquele motoqueiro, ele vai até um determinado ponto, né, ele não vai fazer uma entrega longe, né, geralmente a gente tem que fazer uma rota para que aquele alimento ele saia numa temperatura e ele chegue bem ao cliente. Porque o alimento, quando ele chega frio, ele gera uma insatisfação ao consumidor. E essa insatisfação, ela pode ser maior ainda se eu vier a passar mal com aquele alimento, né? Então, a temperatura, o lacre, então é importante que todos os meus alimentos que são distribuídos, principalmente esses que não são embalados na frente do consumidor, que o consumidor não se serve imediatamente, ele tem que ser com a embalagem lacrada, para que eu garanta a segurança para o meu consumidor. Muitas vezes a gente pede um delivery em casa e a comida chega revirada, né? O motoqueiro passa nas lombadas, enfim. Aí sempre falta de organização do meu estabelecimento. E não é. Então, por isso, mais uma vez eu falo, vai contratar uma pessoa para fazer essa distribuição de alimento, capacite, treine, né? Nessa pandemia agora, nós capacitamos muito entregadores na questão de passar álcool gel, da questão do uso de máscara, da pessoa fazer o pagamento e não tocar na maquininha. Então, assim, todo delivery, toda forma de distribuição, ela exige um cuidado muito grande. Então, quais são as dicas ouro de distribuição? Temperatura e lacre. Então, todo alimento ele tem que ser distribuído de forma com a temperatura controlada e lacrado quando realmente for um delivery, né, um drive-thru, realmente para garantir isso, tá? Então, olha só, todos os alimentos a serem distribuídos ao consumidor final devem estar em condições ideais. O que é condição ideal? Aparência e temperatura, tá? Para garantir a satisfação e a fidelização do cliente. Então, não importa a forma que o alimento chegará até o consumidor, porém, a temperatura específica de cada alimento deverá ser seguida de forma criteriosa. Imagine você pedir um sorvete e ele chegar derretido na sua casa, né? Então, todos esses critérios têm que ser de formas rígidas. Os alimentos expostos ao consumos imediatos, eles devem obedecer os critérios de tempo e temperatura. Então, os alimentos que não observarem esses critérios, né, devem ser desprezados. Então, vamos lá. Qual que é a temperatura dos alimentos quentes, né? Então, pensa numa pista, num buffet, né? Eu tenho um buffet lá. A temperatura mínima de 60 graus dos alimentos, eu posso deixar exposto por no máximo 6 horas. Agora, olha só, quando essa temperatura está abaixo de 60 graus, pode ficar 1 hora só exposto. Então, olha a importância de eu garantir que a minha água, do meu richô, da minha pista, ela esteja bem aquecida para manter a temperatura mínima de 60 graus do meu alimento. Então, quanto mais quente, eu posso garantir que aquele alimento exposto, ele não estragou e nem teve um tipo de contaminação. Isso para alimento quente. Pensa um alimento frio. Até 10 graus, ele pode ficar no máximo 4 horas exposto. Abaixo disso, 2 horas. Então, pensando num buffet, olha a importância de eu monitorar essas temperaturas nesses alimentos, para garantir que nenhuma pessoa passa mal. Gente, quando uma pessoa liga no estabelecimento e reclama que realmente está passando mal, isso deixa o proprietário de cabelo em pé. Então, para que a gente evite isso, a gente tem que monitorar muito bem essas temperaturas, tá? Hoje, o que nós temos que ver, né? Então, pensando numa distribuição, manter o distanciamento, tá? De 1,5 metro entre as pessoas que vão se servir.
Todos os utensílios têm que ser embalados e de uso individual. Eu não posso deixar as mesas montadas com saleirinho, com sachêzinhos. Tudo tem que ser entregue para o meu consumidor no ato da entrega, tá? A disposição das mesas, né? Então, eu tenho que manter lá os 40% de consumidor no meu local. As mesas têm que estar distantes 1 metro, aliás, 2 metros de mesa e de cadeira 1,5 metro quando aberta, né? Eu tenho que ter demarcações no chão para que o meu consumidor entre e respeite uma fila, que ele respeite um fluxo. Então, a minha distribuição agora, além de eu garantir toda essa qualidade do meu alimento, eu tenho que garantir o meu consumidor dentro do meu estabelecimento, tá? Então, no meu delivery eu tenho normas e protocolos a seguir, né? No meu drive-thru também, e principalmente no meu self-service, onde o meu cliente, ele entra no meu estabelecimento. Então, tem que manter, tem que seguir os protocolos. Não adianta a gente reclamar que a gente tem que fechar o estabelecimento se a gente não tomar as medidas que realmente devem ser seguidas mediante realmente esse período que nós estamos vivendo, tá? Então, tem uma adaptação estrutural, tem uma adaptação de processos para que realmente a gente possa oferecer todo esse alimento e bebida seguro para o meu consumidor. Como eu ofereço um suco seguro para o meu consumidor, se eu não tenho uma higienização de caixa d'água, se eu não uso uma água filtrada no meu estabelecimento, se eu não uso um gelo próprio para o consumo. Então, essas adaptações estruturais e essas adaptações de processos, elas são fundamentais para que eu tenha realmente um alimento seguro, tá? E tudo que eu estou falando é muito possível executar, é muito fácil de aplicar. Eu só preciso ter o quê? A conscientização do manipulador, a conscientização do meu proprietário. Assim a gente consegue realmente, cada estabelecimento, implantar da melhor forma possível os processos e adequar as estruturas para que isso aconteça, tá? Então, chegamos ao fim da nossa apresentação. Eu peço 1000 desculpas, infelizmente não sei o que ocorreu para não estar aparecendo os slides para vocês. Eu vou disponibilizar esse material, o Paulo vai enviar para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vamos tirar as dúvidas, não fiquem com dúvidas, podem mandar e-mail. E eu gostaria de finalizar essa apresentação falando uma pequena frase para vocês, né? Que nós estamos vivendo realmente uma época que precisamos nos reinventar e aproveite esse tempo e faça a diferença. Gente, o momento é agora. O momento da gente olhar para o nosso estabelecimento, olhar para as nossas necessidades, olhar para o que eu preciso adequar é agora. Eu tive que fazer isso como proprietária de empresa, eu tive que olhar para a minha empresa, eu tive que melhorar alguns processos, eu tive que reinventar uma outra parte. Então, é agora que todo mundo tem que fazer isso, buscar se capacitar, buscar olhar para o seu estabelecimento e ver aonde eu posso melhorar, aonde eu posso fidelizar o meu cliente, tá? E espero, em breve, poder realmente, às vezes, estar fazendo uma apresentação presencial, é tudo que eu mais gostaria, porque acho que o contato físico, humano, né, ele é importantíssimo, e espero que eu tenha sido clara na minha apresentação, que o pouco que eu falei não tenha deixado dúvidas, e que se ficou dúvidas, pelo amor de Deus, eu estou à disposição para esclarecimento, tá bom? Simone, eu queria agradecer, tá? Eu vou abrir, pessoal, a gente está com o tempo estourando aqui da ferramenta, mas a gente consegue responder algumas perguntas. Eu vou abrir para quem tiver alguma pergunta, e se, acho não, nem todo mundo vai conseguir fazer a pergunta, mas pode enviar para a Simone, que ela vai estar respondendo. Então, manda para a gente pelo aquele telefone que eu passei, eu vou repetir ele no final, tá? Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Simone, queria aproveitar para agradecê-la. Conteúdo muito rico, muito importante, necessário. E assim, independente da apresentação aí de não ter sido possível passar os slides, foi muito bom
a sua didática, ficou muito claro, muito esclarecedor. Muito obrigado. Eu agradeço, viu, de coração. Espero realmente ter contribuído muito, né? Eu sei que o tempo é curto, tem muito conteúdo, mas desde já eu que agradeço. Bia Santé levantou a mão, pode perguntar. Parabéns, Simone, pela apresentação, sempre muito bom ouvi-los. A CI e o Grupo Garfos pela iniciativa, é um grande prazer estar aqui com vocês novamente. Simone, será que você pode responder para mim, e às vezes ajudando com o pessoal que está ouvindo, qual que é a higienização que vocês utilizam para as tábuas de cortes de carne após o uso de cortes de carnes, de frangos, de carnes, e na bancada e os equipamentos utilizados? Claro, qual que é o seu nome? Desculpa que não Eu dá sou para... a Eliana, desculpa, Simone, Imagine, falar do imagine. nome. Prazer, Eliana. Bom, Eliana, as tábuas de corte, geralmente, elas são higienizadas com hipoclorito de sódio, tá? Então, a gente usa água sanitária mesmo para higienização. É um produto acessível, é um produto fácil de ser encontrado, né? Que acho que nas áreas de manipulação não tem como ficar sem mesmo. A gente deixa ela submersa, geralmente a gente põe até um pezinho nela para poder ficar fácil de limpar, então a gente deixa de molho, no outro dia o manipulador só passa uma buchinha, ela fica super higienizada. E para superfícies de bancadas, a gente também utiliza ou água sanitária ou borrifa o álcool 70, tá? A diferença que eu expliquei é que realmente a água sanitária, quando você utiliza, você precisa higienizar, enxaguar, porque o próprio produto ele exige o enxágue. E o álcool 70 não necessita de enxágue porque ele evapora, tá? Nós temos alguns outros produtos químicos também que são revendidos por empresas, né, próprias de produto, porém a gente sabe que tem um valor um pouquinho maior. Então a gente sempre opta e sempre indica ou água sanitária ou realmente o álcool 70%. Ah, muito obrigado, Simone. Imagine. A água fervente vocês utilizam também? Olha, a água fervente, ela tem um poder somente de desengordurar, tá? Ela não tem o poder bactericida que a água sanitária contém. Ah, muito obrigado, Simone. Imagine. Um grande abraço. Imagine, eu agradeço. Mais alguém tem alguma pergunta? Quer fazer alguma colocação? Pessoal, acho que não tem mais perguntas. Se tiver pergunta, como eu já falei, só mandar pelo número. Quem precisar do certificado, é só entrar em contato conosco através do telefone 16 99384 6457. É o mesmo telefone que a gente passou o link para vocês, tá? Só responder lá, mandar uma mensagem pedindo o certificado. Gostaria de agradecer a Simone, eu vou deixar você encerrar, Simone. Quero agradecer também a presença de todos, tá? Lembrando, mais uma vez, que essa palestra foi oferecida pelo Grupo Garfos, tá? Da Associação Comercial. O pessoal é um grupo de fabricantes de alimentos e bebidas. Se tiver algum empresário que fabrica alimento ou algum tipo de bebida e queira saber mais sobre o grupo, é só entrar em contato conosco, tá? Através do mesmo telefone. Estou à disposição para quem tiver alguma dúvida. Simone, muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado pela explanação, foi muito bom. Eu gostei bastante, aprendi muito aqui, acho que a gente sempre aprende. E obrigado pela parceria, espero realizar outras e presencial, tá? Imagine, eu que agradeço novamente o convite. Eu espero realmente ter contribuído um pouquinho aí. A gente sabe que são assuntos assim que a gente tem muito o que falar. Isso foi só uma prévia do que é. Tentei fazer um resumo muito sucinto do que é mais importante dentro da área de manipulação, mas precisando da empresa, precisando do nosso trabalho, a gente está à disposição. Eu agradeço a todos. Gente, obrigado e boa noite a todos. Até a próxima. Abraço.